Ó, é um compilado com vários vídeos meus, todos juntos, especialmente pra quem fala, ai, não tenho tempo pra ficar todo dia parando pra ver os vídeos, então você para uma vez só de vez em quando e aí você já vê tudo de uma vez. Tem de tudo. Tem coisas sobre o Minion, por isso que ele tá aqui desse jeito. Sai um pouquinho, dá licença, eles têm esse negócio de... Eles acham que eles puderem ficar na frente do quartel, eles podem ficar em qualquer lugar. Mas aqui não é assim não, sai. Tem vídeo sobre tudo aí, vocês vão assistir, você vai entender. A brincadeira é a seguinte: diga qual é a sua ideologia política sem dizer qual é a sua ideologia política. Eu começo. Eu acho que para uma pessoa falar sobre um assunto, ela precisa estudar sobre esse assunto antes. Sua vez, deixa aí nos comentários. O Bolsonaro deu R$6 de aumento no salário mínimo em 2020? R$6? Não tem condição, R$6. Você não compra nenhum frutili com R$6. R$6. Só R$6. Não, beleza, que ano nenhum ele deu aumento acima da inflação no salário mínimo. Mas R$6 é absurdo até pra ele. E o filho dele falou que se for eleito, vai continuar o governo do pai. Apenas R$6 de aumento no salário mínimo. E se isso foi em 2020? Isso foi antes da pandemia, não dá nem pra ele usar isso como desculpa. O filho da puta deu R$6. Só R$6. R$6. Será que eu não li errado, não? R$6. R$6. Só R$6. Só 6? Recentemente eu postei um vídeo e eu preciso me retratar. As pessoas me entenderam errado. Eu falei que o Bolsonaro deu um aumento de apenas R$6 no salário mínimo em 2020, mas teve gente que veio me corrigir. Na verdade foram incríveis R$47. Então eu venho aqui pedir desculpas se alguém se sentiu ofendido. Quando eu disse que o Condenaro foi o pior presidente da história, eu tava brincando. Foi o pior presidente da história fora da ditadura. Afinal, ele só não foi igual aos da ditadura porque ele não conseguiu dar o golpe. E quando ele deu esses R$6 de aumento no salário mínimo, foi um acréscimo, porque o valor que ele tinha definido antes era menos do que a inflação do ano anterior do governo dele, o que é inconstitucional. Mas eu sei que ele gosta de fazer coisas institucionais. As pessoas distorcem tudo. E quem me conhece sabe que ele foi o único presidente a não dar aumento real de verdade no salário mínimo em nenhum dos 4 anos de governo. Então eu não tenho problema nenhum em me corrigir, porque mesmo assim ele continua sendo o pior presidente do Brasil, fora a época da ditadura. O mais burro, o mais criminoso, o mais incapaz. E incapaz é de todos os tempos mesmo, já que ele foi incapaz até para conseguir o golpe, coisa que o pessoal da ditadura conseguiu. Quando eu disse que ele nem podia usar a desculpa da pandemia, já que esse aumento ridículo que ele deu foi de 2019 para 2020, antes da pandemia, era só uma piada. Vocês acham que Minion liga pra verdade? Teve Minion no meu vídeo comentando, culpa da pandemia. O filho do Bolsonaro não usou outro dia imagens do povo catando comida no lixo no governo do pai dele para criticar o governo atual? E eu conheço os Minions, tenho até inimigos que são... E se eu fosse bolsonarista, eu poderia insistir no erro, mas como a verdade sobre ele já é ruim o suficiente, eu não preciso mentir pra vocês. R$6 é mais engraçado de dizer, admito, mas deixar o salário mínimo valendo menos do que quando ele entrou na presidência, só o Bolsonaro mesmo. Mas também, nem Jesus agradou todo mundo, o diabo ia agradar. Inclusive, estão me cancelando só porque eu chamei ele de diabo Bolsonaro. O pessoal tá indignado comigo no inferno, então eu peço desculpas se o capeta se sentiu ofendido. Eu erro como todo mundo, eu acerto como todo mundo, eu sou um ser humano. Ah, mas o Bolsonaro não acerta nunca, e aí? Bolsonaro não conta, porque ele não é humano. Viu como tiraram o que eu falo de contexto? Só para terminar, eu queria citar uma passagem que eu gosto muito, a passagem do Bolsonaro pela cadeia, sempre me diverte. Mas eu quero citar também, igual Pedro 8, versículo 1. Quando um filho dizeis que dará continuidade ao governo do pai, lembre-se que o pai dele deixou o salário mínimo valendo menos do que quando entrou na presidência. Parece bem atual, né, esse versículo. Como é que o pessoal de antigamente tinha visão de futuro, né? Tá sabendo da igreja da Lagoinha?
Quem sou eu pra julgar? Mas parece que tá envolvido até o pescoço na treta do Banco Master. E eu nem te conto. Um relatório da Controladoria Geral da União tá falando que o Carlos Viana, senador da direita, mandou 700 mil reais para uma fundação da Lagoinha. E de forma irregular. Mas quem sou eu para julgar? O amigo de vocês teria enviado dinheiro para essa fundação da Lagoinha sem projeto pro dinheiro, só mandou. Com todo respeito, tem que ser muito otário para achar que não tem nada errado nisso aí. Mas quem sou eu para julgar? Só que até aí, tudo bem. Mas aí o dinheiro foi colocado em uma conta investimento no mercado financeiro. Não é falando mal não, mas é o seu dinheiro rendendo na conta da igreja. Mas quem sou eu para julgar? Não, e detalhe, sabe o Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Master e foi preso na investigação, é pastor. Adivinha de qual igreja? Da Lagoinha! E o pior não é nem isso não. A ONG da Lagoinha que recebeu o dinheiro ainda estava em situação fiscal irregular. Imagina se uma pessoa recebesse dinheiro da Lei Rouanet sem ter um projeto só para deixar o dinheiro rendendo. O chilique que essa galera aí não daria. Mas quem sou eu para julgar? Tem gente que já tá até chamando o senador de Caos Viana, de tanta confusão que tá nisso aí. E calma que tem mais. Lembra quando fizeram aquela mega operação contra as fintechs que lavam dinheiro pro PCC? Que baixou a PF num monte de empresa na Faria Lima? Logo depois disso, a igreja da Lagoinha fechou a fintech dela do nada. E pouco tempo depois, fecha uma unidade da igreja da Lagoinha também do nada. Já tem gente chamando até de igreja da Ladroinha. Mas quem sou eu para julgar? E você não sabe, o presidente da CPI já mandou milhões de reais para a igreja da Lagoinha e ainda teve a cara de pau de dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com projetos sociais de igrejas. Mas qual dívida histórica? E se me contassem, eu não acreditava. Mas sabe quem é o presidente da CPI do Banco Master? O Carlos Viana. Mas quem sou eu para julgar, né? Muita gente não sabe, mas antes de ser humorista, eu era publicitário. E uma das coisas que eu mais fiz nessa época foram campanhas pro Dia das Mães. Porque todo cliente dava um jeito de fazer, mesmo que não tivesse nada a ver com o assunto. A gente fazia propaganda do Dia das Mães até pro pátio do Detran. E Dia das Mães tem todo ano. E todo ano no Dia das Mães, até hoje, a gente vê alguma empresa postando um comercial machista, absurdo, que a gente pensa como é que até hoje podem achar isso ok. E aí, mexendo nos meus arquivos, eu achei algumas propagandas que eu fiz na época para um cliente nosso, que era um shopping. Isso aí estamos falando de 2010, 2011. E no final desse vídeo eu vou mostrar o comercial para vocês, para ver o que vocês acham. Mas antes, algumas peças que a gente fez, na época que ainda se usava imprimir coisas. O que vale é a intenção, desde que a intenção seja deixar sua mãe sem palavras. Aqui o final era para ser desde que a intenção seja humilhar seus irmãos, mas o meu chefe preferiu desse jeito. Isso aqui no caso é uma ampliação do texto que estava escrito ali, tá gente? Se o presente não é pátio, que é o nome do shopping, o não precisava é sincero. Um presente pátio pode fazer sua mãe aprovar até os seus relacionamentos, mesmo que seja assim, no plural. Esse aqui eu não lembro se o cliente chegou a aprovar para ir pra rua, talvez fosse moderno demais pra época. E nessa época eu já trabalhava com comédia em paralelo, como talvez dá pra perceber. E a última de boas intenções de presente, o fundo do armário dela tá cheio. E agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo dessa campanha que foi veiculado. Sua mãe está pronta para ter um CRV. Dia das Mães Pátio Savassi. A cada R$400 em compras, troque por um cupom para concorrer a um Honda CRV. Pátio Savassi. Aqui seu presente pode virar outro. Revendo esse vídeo hoje, me deu um certo orgulho de ver que naquela época, mais de 15 anos atrás, eu criei um comercial pro Dia das Mães que envolvia não saber estacionar, em que o prêmio era um carro e a piada não era que mulher não sabe estacionar. Não tô dizendo que eu nunca criei nada machista não, já criei muito. Mas acho esse um bom exemplo de como dá para abordar os assuntos de um jeito que não reforce estereótipos, preconceitos. Mas diz aí, ainda dá para aceitar a marca hoje em dia errando no que fala pro Dia das Mães? Comenta aí. Mas jogue com responsabilidade. Beba com moderação. Fume, mas sem tragar. Dirija com responsabilidade. Só aposte o que não vai fazer falta. Cheire, mas sem estragar seu nariz. Injete, sem compartilhar muito as seringas. Fume pedra, só não vá morar na Cracolândia. Ande sempre dentro do limite de velocidade, não só onde tem radar, hein?
Vote em gente honesta. Vá pro carnaval, mas não beba. Seja bolsominion, mas seja inteligente. Tome banho todos os dias, até nos dias muito frios. Se for adolescente, seja sensato. Tenha ansiedade com moderação. Se estiver deprimido, fique feliz. Use o celular no meio da rua, mas não seja roubado. Compre erva, mas exija nota fiscal. Evite carboidratos enquanto come seu pão. Seja artista, passe num concurso público. Mantenha a calma se tiver uma crise de ansiedade. Discuta na internet e seja educado. Pare de morar de aluguel, vá morar num hotel. Trabalhe com o que você ama. Seja telemarketing. Informe-se num grupo do Zap. E aí, tem mais alguma recomendação inútil que eu possa dar? Atenção passageiros, as novidades no metrô de São Paulo. Agora que a linha foi privatizada, temos diversas melhorias para a população. Como estamos no inverno, contamos agora com uma lareira dentro do trem. Inclusive, o pessoal de regata não tem do que reclamar. Os estouros que vocês podem ouvir, na verdade, são fogos de artifício para comemorar a inauguração da lareira. Outra vantagem, inclusive, se você sair correndo desesperado, rapidinho chega ao seu destino. O menino do soufflé, inclusive, está fazendo queima de estoque. Nossa modernização também foi feita pensando na união da população. Ao lado esquerdo, por exemplo, vocês podem avistar a estação lotada porque diminuímos a quantidade de trens. Se já era cheio, então com menos trens ficou mais dinheiro para os acionistas. Exatamente. Se olhar para o lado direito agora, você verá uma obra incrível. Para ser mais exato, verá o banner impresso com a foto de uma obra incrível que a gente deveria fazer, mas não vamos, porque obra custa caro e sai mais barato só imprimir o banner. Muito em breve, usaremos apenas 3 impressos. Próxima parada, Estação da Fé. Você não ouviu errado, não é Sé. É fé mesmo, porque para conseguir chegar em casa hoje, só rezando. E apesar de não estarmos no Rio de Janeiro, toda a estação pode ser a estação Botafogo. E amanhã nós vamos devolver a linha para o governo, porque é assim que funciona a privatização. A gente privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Obrigado a todos e tenham uma boa viagem até a sua parada. Ou a parada do trem no meio do caminho. Metrô de São Paulo, porque o sonho do Tarcísio é governar Minas e privatizar os trem tudo. Achou a piada ruim? É porque você não viu como a gente está cuidando dessa linha. Attention passengers to the news of the... Opa, 14,90. Oi? É 14,90. É assalto? Olha, eu sei que o crime em São Paulo é organizado, mas agora vocês estão com preço tabelado? Não, é só o pedágio, 14,90. Pedágio? Mas eu tô a pé. O Tarcísio não quer nem saber, pode pagar. Mas eu acabei de passar por aqui e não paguei. É que é novo, ele acabou de colocar esse pedágio aqui. Não, então eu vou voltar. Aí você paga o pedágio da volta. Mas eu vou voltar por ali não tem pedágio. Free flow. O quê? Free flow é um novo tipo de pedágio que você fica devendo sem nem saber. Isso é um completo absurdo, eu vou fazer uma reclamação. Perfeitamente, para chegar na área de reclamações você só passa por 4 pedágios. É 14,90 que você falou, né? Vai ser no crédito ou no débito? Pedra a gente não tá aceitando não. Se um dia você sentir que é a pessoa mais frustrada do mundo, lembre dos brasileiros que torceram pra Argentina na Copa do Mundo. Afinal, a Argentina conseguiu fazer igual o Bolsonaro e perdeu roubando. Quando a Espanha estava recebendo a taça, os jogadores da Argentina ficaram de costas, o que faz todo sentido. Não viram a comemoração depois do jogo, do mesmo jeito que não viram a cor da bola durante o jogo. E teve gente falando, porque os argentinos não souberam perder. Grande coisa, também não souberam ganhar. E a gente precisa entender o lado da Argentina também, uai. Como é que você se sentiria se perdesse uma final de Copa do Mundo? Que a FIFA prometeu pra você, que a FIFA fez de tudo pra você ganhar, e mesmo assim você perde, sem dar um chute no gol. Nem isso, hermanos. O pessoal fala que Los Hermanos é ruim, é porque não viu o jogo dos Hermanos. Imagina a frustração de ganhar a Copa de bandeja e acabar igual o Brasil, perdendo. Mas eles foram vice. Sim, e todo mundo sabe que ninguém dá a mínima pro vice. Se o Brasil fosse vice, a gente tava puto do mesmo jeito que a gente ficou tendo saído pra Noruega. Teve brasileiro fazendo vídeo pra se explicar, dizendo por que torce pela Argentina. Mas a gente sabe,
porque você não se importa deles serem racistas toda semana com algum brasileiro. Ninguém tá na dúvida, não. Ah, mas a Espanha também é bem racista, verdade. Na Espanha a gente só vê quando o Vini Júnior joga lá em alguns lugares. A Argentina, até quando nem tem jogo, eles dão um jeito de vir pra cá pra ser racista com alguém daqui. Ah, mas no Brasil tem racismo também. Tem demais. Eu fico até surpreso de algumas pessoas reconhecerem isso agora, porque quando convém elas falam que racismo não existe no Brasil, né? Mas aqui, pelo menos, uma parcela de nós não só fica indignada com isso, como até tenta punir. Você já viu o Messi criticando algum dos casos de racismo da Argentina? Não, né? E quem cala? Eu tô começando até a acreditar na teoria de que o próprio Messi que espalhou aquele boato de que ele tinha autismo só pra ninguém cobrar dele dar opinião sobre nada. Depois do jogo, inclusive, eles estavam mostrando a imagem de uma criança argentina chorando e eu abri um sorriso na mesma hora. Só que aí eu vi que na verdade era o Messi e aumentei o sorriso. Agora tem gente dizendo que o Messi já pode ser comparado ao Pelé. E isso eu concordo, claro que pode. Até eu posso ser comparado ao Pelé. A gente vai perder na comparação, mas poder comparar não tem ninguém te segurando. Inclusive, quando alguém te falar que o Messi é maior do que o Pelé, basta perguntar pra ele em qual critério. Porque ele não ganha em nenhum. O único critério em que o Messi indiscutivelmente ganha do Pelé é em receber a ajuda da arbitragem. Agora deixa ele tirar essa camisa porque a Copa já acabou, vai que alguém acha que eu sou bolsominion, né? Credo. Quem aqui é a favor do fim da escala 6x1? Quem não levantou a mão deve ter um supermercado, alguma coisa assim. Tudo bem, vai de cada um, gente, vai de cada um. Quem é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Ok, temos bilionários na casa. Ele aqui dando migué, ele falou contra, eu não entendi. É assim que o pobre vota na direita. Eu não entendi que não podia votar no Tarcísio. Sempre assim, sempre assim. Quem acha que burrice devia doer? Quem acha que burrice devia doer? Algumas pessoas, ok. E quem não levantou a mão por medo de sentir uma pontada? É bom perguntar também, gente, não custa. Se você gosta dos vídeos, o show é melhor.